Chá do Sim começando, e falar de arte e cultura sempre rende um bom papo. Então, vem com a gente. Estamos aqui reunidos e você já vai com a câmera aberta, por favor, abre a câmera. Já sentiu falta de alguém, né? Só que acontece. Não senti, não. Ah, louca. Fale por você. A gente vai falar de arte e cultura e ela não entendeu o assunto. Se a gente fosse falar de atendimento, de festas, ela estaria aqui no centro. Beleza no sentido cílios, maquiagem. Mas a Marcela está aqui com a gente, mas nem por isso... Enfim, a gente não lembra dela. Então, beijo, Marcel. Volte logo, de onde quer que você esteja. A gente tem medo de perguntar onde que ela vai parar. Mas também a gente não precisa de Marcel aqui, porque a gente tem um convidado maravilhoso, Conrado Helt. Isso, Helt. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo ao Chá. Conrado é ator. E aí, por que ele está aqui? Pra gente justamente conversar sobre um pouco de arte e cultura. A gente sabe que arte e cultura é uma das principais bases da nossa sociedade. Sim. E que cada dia que passa, por questões de política e tudo mais, tá caindo muito, né? Caindo todos os tipos de investimento e de estrutura que se tinha. Então, já para vocês conhecerem um pouco dele, já vou jogar para ele aqui, que você é do Rio. Sim. E sua formação foi no Rio, né? Na Cal. Eu comecei, na verdade, eu tinha 17 anos, eu vim para São Paulo, foi quando eu saí de casa, para fazer teatro. E eu vim fazer o curso do Newton Travesso na época. Eu me formei no Newton. Então, olha isso, gente. Eu nem sei se existe ainda. Existe. Um mundinho pequeno. Né, gente? Mas já descobri que a gente tem 40 amigos em comum. Já tenho foto dele aqui de infância que eu recebi no celular. A gente faz a pesquisa mesmo. E aí eu vim fazer o curso e acabou que eu já cheguei e fiz meu primeiro musical, porque eu tinha 17 anos e era uma cultura inglesa. Sim. Que fazia musical na época. E não era uma coisa normal na época musical, né? Assim, era uma coisa super... Acho que tinha tido um só em São Paulo na época, ou... Não tinha... No Rio, por exemplo, nem se falava sobre isso. Tanto que eu cheguei e falei, musical? Mas o que é isso? Eu nunca cantei, enfim. E aí fui fazer o teste e passei e foi ótimo. Ia ser Grease, mas aí na época... ia ter uma montagem do Grease, e aí eles já tinham... Faz tempo mesmo. Tempo. Lembrei até do anúncio de elenco do Grease, exatamente. meu Deus do céu. E aí a gente teve que cancelar e mudar o espetáculo por causa de direitos autorais e tal. E aí a gente saiu um mês Grease, depois a gente teve que parar e começar a ensaiar Kiss Me Kate, que foi o outro musical que a gente fez. E aí daí pra frente eu comecei a trabalhar com isso, assim, de musical e me interessar mais pela área, né, que eu vim para São Paulo para fazer teatro. Né? Mas lá no Rio você já... Nunca tinha feito... Eu tinha feito teatro de grandes atores num curso livre. E aí gostei e aí vim para São Paulo. Falei assim, não, vou para São Paulo. Não lembro por que, assim, que foi... Talvez até já uma pergunta com relação a essa visão do Rio de Janeiro, Sim. né? Porque também quando eu morei no Rio, as pessoas falavam, mas o Rio é maravilhoso, pra quem é ator tem que ir lá. Eu falei, calma, segura aí. Depende qual é o seu foco de trabalho. E é uma cidade que é muito inflada nesse sentido, não tem uma grande quantidade de trabalhos, inclusive há valores salariais compatíveis, sim, né? Assim, com São Paulo. Você sentia isso? Você quando chegou aqui sentiu essa diferença entre Rio e São Paulo? Não, total, assim, porque a gente tem muitos amigos que não são da área. E aqui em São Paulo é normal você ver uma pessoa comentar sobre o que tá em cartaz, ou então que viu uma peça. Sendo que no Rio você às vezes fala de uma peça, a pessoa parece estar falando grego, assim, sabe? A pessoa nunca foi em teatro, às vezes, entendeu? Isso você ainda vê no Rio. Em São Paulo, né, não é uma cultura... Por exemplo, essa coisa de musical no Rio, para muita gente é novo ainda. Mas eu acho que até aqui é novo. Pra gente de São Paulo é relativamente novo. Por exemplo, eu fui assistir meu primeiro musical tem 1 ano e meio que eu assisti o meu primeiro musical.
O do Miguel Falabella, eu esqueci até o nome. Gaiola, não. Mais tarde do que nunca, não teve esse. Não, gente, é o do... Marcou bem ela, né? Marcou. Tá louca. Até esqueci. Não, inclusive tem o nosso amigo nele, o Johnny Camolese. Sim. Ele tava no coisa. Aí depois assisti Ghost, aí comecei a assistir e peguei muito gosto. Mas como que é esse trabalho do musical? Como que funciona, assim, a estrutura? Porque é bem diferente de uma peça... Muito diferente. De um grupo de teatro. Acho que exige muito mais dos atores. Então, o que eu gosto do musical é porque é difícil, porque no meio na arte, assim, no teatro, na profissão de ator, né? A gente segmenta muito, né? As áreas, assim, por exemplo, Sim. A comédia é diminuída, né? O teatro musical, às vezes, é muito diminuído pelo... Teatro infantil, gente, há 11 Teatro anos fazendo uma infantil, companhia maravilhosa de exatamente. pesquisa, de teatro pra infância, a gente Eu tinha viaja. planos pelo teatro infantil, por exemplo. Mas é porque também a gente tem um Tinha trauma de plano- Rio de Janeiro. Exatamente. Não, Trauma sim, de Rio de Janeiro. Exatamente. Do teatro, enfim. Sim, mas- né? Exato. Aquele teatro que é um pouco complicado. Exatamente, eu fiz comercialzão. Shrek, foi uma terapia, assim. Eu vou fazer o pai urso e tá tudo certo, sabe assim? E aí era incrível, foi incrível e tal, mas rolava um preconceito mesmo, assim. E a gente tem muito isso na área, né? De segmentar, assim, o teatro experimental, o teatro político, sabe? Eu acho que é muito separado isso na área, né? E eu acho que não precisa ser. Porque cada um tem o seu lugar, como teatro infantil, eu acho importantíssimo, que é o primeiro contato da criança, então tem que ser lúdico, tem que ser legal, sabe? Tem que atrair, a criança tem que ver aquilo com outros olhos. E a gente tem um preconceito porque é muito banalizado, né? Óbvio. O Rafa só faz teatro infantil por causa da altura dele. Ele faz direto pras O crianças. pior é que eu tinha... A criança identifica. Se identifica ali, é quase na mesma altura. Quando eu me Aí formei, elas- existia uma das diretores professoras, não vou citar nomes, a gente trabalha com nomes no chá, mas não vou citar nomes. E aí tinha uma certa rixa, porque a companhia que eu já fazia parte viajava bastante, uma companhia grande aqui em São Paulo, conhecida nesse sentido. E aí ela tinha uma rixinha porque ela também tentava ir pros mesmos festivais, e eu ia, às vezes ela não. Aí ela assim, só toma cuidado na avaliação final, me formando, bonitinho. Porque você tem uma coisa aqui, uma coisa, não sei, uma coisa de voz pro infantil. E pra não ficar fechado ali pra cara dela, eu falei, não, mas eu tô me formando fazendo Anne Frank com super elogio. Então assim, eu acho que, obrigado pela dica, mas eu acho que eu não preciso me preocupar com isso. Deu uma cutucada. Uma crítica vaga. Assim, claro, eu sei que eu tenho perfil, eu falo que no infantil a gente tem que trabalhar muito com energia. Isso, Então eu tenho energia para infantil, com certeza. para esse lugar, me agrada, mas isso não impede de eu fazer o resto, né? Sim. Então, Mas o que você perguntou do musical é porque eu acho que é uma coisa que me desafia, porque você tem que pensar em muita coisa. E cada musical te desafia em algum lugar. Porque, por exemplo, agora eu tô fazendo Cantando na Chuva. Você tem que sapatear na chuva, É isso que eu ia perguntar, cantando, você tá entendeu? cantando na chuva aí. Então, é uma É coisa uma que nova- nunca fiz na vida. Você não tem noção do que vai ser, né? Só quando cai a chuva você tem que sapatear. E é uma loucura. Então, eu gosto disso, assim, dessa... Do por exemplo, dinamismo, né? de você poder misturar várias... O teatro musical que eu gosto é isso, é você se superar sempre. Entendeu? Porque até mesmo se você não sair muito, por exemplo, tem musical que tem circo, tem musical que tem sapateado, por mais que você não tenha uma coisa muito diferente, assim, só de você pegar uma nova música, uma nova coreografia ou uma nova cena, é difícil de você concatenar tudo, né? Então isso eu acho legal, assim, do teatro musical. Obrigado. Senão não vou falar. Ela não deixa. Ai, desculpa, gente, é o papo aqui, ó, vai fluindo. De ator pra ator, nessa estágio. Assim, eu já tive minha experiência com teatro e musical, é sempre espectador e tal. Só que quando a gente fala vamos falar das belas artes, né? Cinema, o musical, o teatro, etc. Eles são muito, cada um à sua maneira e todos muito tocantes. Por que eu tô falando isso? No meu caso, a primeira vez que eu assisti musical foi Gypsy. E primeiro que eu já choro à toa, tá? Assim, tipo, um comercial novo da margarina aqui, legal, choro mesmo. Eu já chorei assistindo Power Rangers, Pokémon, etc. Eu já, aí, tipo, teatro e tudo já dá aquela coisa, e dependendo se é drama, se é comédia, enfim, claro que na comédia normalmente você não vai chorar. Quando eu assisti musical a primeira vez, pra mim foi uma loucura, assim, porque é a interpretação. Aí você vê o ator, eu lembro que ainda na época, a primeira música que eu chorei foi a Totia Meirelles cantando. Gente,
Eu chorava assim, do tipo, ainda bem que eu tava longe, porque era capaz de eu chorar, fazer barulho e atrapalhar, assim. Porque junta a interpretação, a vida que o ator dá pro personagem e a música, que também toca, Sim. né? Quando bem cantada. Mas isso é verdade, isso é verdade. Você tá falando, a música, ela já te leva para um lugar. Sim. Mas a interpretação é isso que é legal. Por exemplo, não é você pegar a nota certa, porque às vezes é legal você desafinar, por exemplo. Porque perde o Dependendo do momento, que né? for, Sim, entendeu? sim. Que é a interpretação da música, né? Então, desculpa, te cortei, mas é isso. Tipo, quando você vê um ator interpretando a música, é lindo, né? É igual como você vê Elis Regina cantando, pra mim, uma das maiores intérpretes. Que é isso, uma intérprete, né? Você vê ela Exato, vivendo a música. Completamente envolvida. Aí a pergunta, finalmente, claro que pro espectador é diferente, mas pra você, tipo, como ator, e no caso do musical, tem toda a esfera da música e tal, não te emociona? Você não tem que, de repente, tipo, dar uma concentrada a mais pra você não se envolver demais com a cena ou com a música? Como que é isso? Então, assim? às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, agora a gente fez o Yankee no Rio, que era uma história muito bonita, assim. Eu conheço. E eu chorei todos os dias de peça, eu chorava com o Chico. Então tinha dias que eu tinha que sair, porque mudava meu humor a peça, entendeu? Eu tava feliz, tava contente, e o meu personagem era o antagonista na peça, assim, né? Tipo, meio que vilão. Eu vi o vídeo no YouTube e chorei. Maravilhoso. E Fernanda Gabriela cantando. Linda, né? Inclusive é bom falar disso. O musical, o Yankee, a gente viu que parece que terminou por falta de incentivo. Total. A gente ensaiou no meio de bomba de gás lacrimogêneo no centro do Rio, no Teatro do Sina, que tem um espaço lá em cima para ensaio, e tava tendo uma manifestação na frente do Teatro Municipal, quando ele fechou. Sim. Eu não lembro se ele tinha fechado ou estava fechando, e foi quando cortaram verba para cultura, enfim. E a gente saiu no meio de guerra, aquele pessoal com máscara na rua jogando bomba e se batendo, e ônibus pegando fogo. De a gente andar 2 quarteirões sem abrir os olhos, porque a gente não conseguia abrir os olhos. Tipo, situação de guerra mesmo, assim. Tateando a parede da glória, assim, pra chegar no metrô, sabe? E poder ir embora. Porque não tinha táxi, não tinha nada. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Tava vendo a entrevista da Cláudia Raia que ela deu pro Pedro esses dias. E ela tá no musical com você. E ela falou exatamente isso, porque o musical, o teatro, ele não se sustenta só com a venda de ingresso. Você precisa de um incentivo. E esse que é o problema também, porque não é só o dinheiro de incentivo à cultura, porque esse que é o problema que ela fala. O pessoal critica muito o musical porque você capta 9 milhões, 8 milhões, 12 milhões, entendeu? Realmente é um dinheiro muito alto. Né? E eu também concordo que assim, é um dinheiro destinado à cultura, não destinado a musical. Sim. Entendeu? Então, assim, com 9 milhões, quantos Yankees você não monta? Quantas peças independentes você não monta, entendeu? Mas aí, se você vai ver o outro lado, né, o lado do musical, para você trazer isso para cá, é só com dinheiro assim, porque o teatro é caro, porque existe todo já... ninguém consegue fazer peça hoje em dia se bancando, a não ser que você queira se investir, sabe? Eu quero me mostrar e quero ir lá e bancar. Mas é muito difícil você bancar, sei lá, um teatro normal, assim, você pagar, não sei, R$2.000 de diária. Você entende? Tipo, você já sai devendo. É muito complicado. Isso se você, sei lá, fizer um monólogo, que se você bota os atores, você vai botar. Você entende? Então, assim. A gente tá falando de musical, se você bota música, exatamente. Monstruosa, né? Então, quando você vê, você fala assim, gente, é muito discrepante, né? Assim, o valor investido. Mas é porque também essa coisa do teatro é muito caro. Virou uma, até para você fazer um teatro independente ou um teatro mais barato, é uma burocracia absurda. Lá no Rio, agora a gente fez uma peça, na formatura que eu voltei a fazer o curso que eu tinha concluído, que era Cal, que virou faculdade. E a gente foi fazer uma peça na quadra de uma escola. E foi um problema, sabe assim? Porque você vê que assim, eu preciso de um espaço, né? Porque o teatro é um espaço... que falam, né, assim, né, de onde vem o que é o teatro, né, um espaço vazio, tem alguém assistindo. Alguém atravessou esse espaço, o teatro já começou. Então, e aí se você pensa nisso e você vai tentar fazer teatro, te dá uma raiva, você fala, gente, eu só quero fazer minha peça, sabe? E você desiste no meio do caminho, porque dá
uma preguiça, né? Eu ia perguntar justamente isso, assim, a questão de investimento para musical é muito alta. E a sensação que eu tenho é de que nos últimos anos teve um boom muito maior de musical e um preparo muito maior para atores com interesse no musical, né? Sim. Às vezes a sensação que dá, porque a forma de trabalho é muito diferente. Um ator que faz musical, que já começa no musical, já entende, já tem uma estrutura, tem um grande palco, tem camareiro, tem seu figurino que ele não tá preocupado, ele vai chegar Com lá. certeza. Tem até um meme maravilhoso, que é assim, tipo, dentista indo pro trabalho, bonitinho, carregando sua maletinha. A professora indo pro trabalho, carregando uma pastinha. Atores indo pro trabalho, carregando no cenário, assim, é bem isso. É isso. Só que para o musical, não, porque eles vão lá fazer o seu ofício de ator. Você acha que às vezes se envolve menos, talvez? Estou dizendo que assim, Como assim? eu dentro de um grupo, não adianta eu pensar que eu só vou lá fazer meu trabalho. Eu tenho que pensar na parte política, eu tenho que pensar Sim, na parte claro. do dinheiro mesmo, eu tenho que ir atrás de tudo, a gente tem que entender que, ó, lá vai ter um cachê que vai dar, ali vai ter um cachê que não vai dar, mas você vai fazer. E às vezes às vezes eu sinto que alguns conhecidos que só fazem musical não tem nem dimensão. Até quando São a gente alienados. quando a gente chega e fala, vamos lá lutar, vamos bater na porta, vamos fazer Não manifestação na entende o que frente tá do municipal. rolando, sim. Ah, não me envolve. Como Sim. não te envolve se toda a questão de arte e cultura envolve todos, Com certeza. Não, inclusive, o problema vai muito lá atrás, né? Porque a gente não tem um foco mesmo voltado à cultura como uma coisa séria, eu acho que no Brasil, porque esse que é o problema, assim, você forma pessoas pela cultura, às vezes, você não precisa... Exatamente. Eu vi até um dia uma matéria falando das matérias essenciais para você saber viver, que tipo, você lima quase tudo da escola, entendeu? Mas a cultura é uma coisa que você não tem como você fugir, né? Sim. Tá na criança, você vê uma criança, ela tá ali produzindo muita coisa. Então isso é muito, eu acho que já tá errado lá atrás, que a gente não tem um sindicato que defende, sabe? Os atores, ou sabe? Não tem uma briga por isso, né? Que eu acho muito, isso que eu acho que falta. A gente vai brigar porque cortaram a verba, sabe? Mas é porque a mentalidade está errada, né? Exato. Não é a verba, porque se a mentalidade fosse diferente, isso não estaria acontecendo, né? Porque teria outra importância, mas no Rio tem secretarias fechando, Sim. porque não tem papel higiênico, porque não tem segurança e a secretaria fica numa área de risco, entendeu? Então assim, isso você está falando de... Uma bola de neve, né? Quando você vai para a cultura que não tem essa importância, lima, né? Isso porque a gente está Lima, falando de uma diferença clássica e gritante entre Rio e São Paulo. Né? O Rio é muito mais judiado do que São Paulo nesse sentido, em N aspectos. E quando a gente fala do resto do país, né? Assim, as pessoas às vezes não procuram nada, ficam, escutam, mas fechado, então você tem que morar em Rio e São Paulo, né? É engraçado, porque... Acaba que você fica preso. Você tem núcleos muito sul, com qualidade de cinema altíssimo, e as pessoas não se ligam nisso. Eu amo aquele filme com o Lázaro, acha que fica preso a Rio São Paulo. Não, um filme feito no sul, com uma produção inteira de lá. Ou da mesma forma, o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, que é um boom, as pessoas nem sabem que muitos dos profissionais contratados vêm de Parintins. Porque é surreal o que você tem lá. E as pessoas não linkam isso, fecham muito nesse eixo Rio-São Paulo e não abre, né, assim, pro resto. Não, completamente. E o Rio de Janeiro, por exemplo, você tem uma coisa que você não entende, você vê que tem alguma conta que não está fechando ali, porque tem atores querendo fazer peças e teatros fechando. Então você entende? É ator reclamando que não tem teatro e teatro fechando porque não tem público, não tem peça, sabe? Teatro parado, assim. Então é muito louco, você vê que tem uma coisa muito séria de gestão rolando, né? Assim, E cultural também, né? Total. Cultural, porque as pessoas entendem às vezes que teatro... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso. Não, mas teatro é diversão pra gente rica. Gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Ouvir uma coisa dessa, tipo, é bizarro. Não, a gente já tá encerrando, só vou contar um caso. A gente tá fazendo um circuito municipal em casas de cultura aqui em São Paulo com um espetáculo. A gente chegar em casas de cultura... E por isso que a gente fala, o Brasil, o maior problema não é em alguns conceitos, é na gestão. Então a gente indo para algumas casas de culturas, né, aqui em São Paulo, com 200 crianças assistindo, a gente chegava em outra que a gestora não tinha nem feito num papel escrito, divulgado na própria casa de cultura. E aí, do tipo, é o dinheiro, a gente chegar e falar assim, olha, a gente tá fazendo várias casas de cultura com 200 crianças, e aqui
que pena. Porque Sim. é um dinheiro de vocês. Sim, sim. Aqui, que tá pagando esse edital, que a gente tá indo lá. Então, assim, é muito esse detalhe da gestão e é simplesmente, quem que tá, de fato, administrando tudo isso? O nosso tempo tá acabando. Gente, é muito rápido. Eu falo que conversa sobre a cultura rende horrores. Seu momento Mas só falando disso, só para concluir, que uma coisa muito importante que você falou, que é por isso que a gente fez Yankee, que foi um projeto que a gente não recebeu para fazer. E eu acho que a gente tem que ter mais pessoas fazendo isso, assim, de tipo, eu quero fazer teatro e eu vou fazer, independente do que está acontecendo, né? Sabe? Porque senão também você fica se fechando a só uma maneira de fazer, né? Sim. E aí vai se perdendo mesmo, né? A cultura e o fazer você vai deixando de lado e aí vai, por exemplo, os artistas do Teatro Municipal, por exemplo, achando outros trabalhos, né? Sim. Gente, você é do Teatro Municipal do Rio, sabe? Você é horrível, né? É tem muito que, triste. sei lá. E isso porque quando a gente fala de outros, nos Estados Unidos tem companhias em todos os estados. Aqui as pessoas ficam presas a uma ou outra, então já começa por aí mesmo. Esse é o momento merchan, tipo, onde as pessoas te encontram, tá em cartaz cantando na chuva. Foi cartaz pode cantando aproveitar. na chuva. E agora mudei pra São Paulo, tô em São Paulo. E Tá te seguindo em rede social, essas tá coisas. no Santander, que fica no shopping JK. Tá. E fica até quando a peça? Fica até novembro. Vai dar tempo de eu assistir. Vai. Porque eu quero ver. Tá lindo, Sim, é muito eu quero emocionante. ver. É muito emocionante, então. é lindo. E eu fiquei muito curioso depois de ter visto a entrevista da Cláudia Raia. Porque foi muito legal, assim. Eu acho que a ideia é muito bacana. Eles são incríveis, assim, eles são muito perfeccionistas e tá bem legal, tá bem bonito, assim, bem emocionante, né? E lembrando só que, tipo, teatro, né, não é coisa de gente rica, não é evento de gente rica. Assim, você encontra peças incríveis de, tipo, R$20 e aí vai, De lógico, graça, às vezes. de graça, muitas peças de muitas. graça. Sim. É só você se informar, tipo, gente, Sesc, essas coisas assim. Eu lembro, tipo, eu já falei no chá, mas a minha experiência assistindo o Bonde Chamado Desejo, que é incrível, tipo, R$60, sabe? E, tipo, inteira, porque eu esqueci minha carteira de estudante na época. Então apoia, gente, procura. É só você tá tão no Google, entra no Google, pesquisa, tipo, gente, peça grátis, sabe? Tipo, Entendi. você pode incentivar a cultura dando audiência. Assistindo, né? E fica atento que musical sempre às vezes rola umas promoções, Tem. fica lá de olho, porque é um pouco mais caro o ingresso por conta da estrutura toda, mas vale a pena, então fica de olho que sempre rola um dia que... Várias produções fazem temporada popular. Então fica de olho que dá pra assistir cantando sim. Obrigado. Obrigado você. Mesmo, gente. Obrigado, Foi muito rápido. Obrigado. E é isso, semana que vem a gente volta. Será que Marcel vai estar aqui? Não sabemos. Ele que passa no RH se ele não vier. Beijo pra vocês. Um beijo, até semana que vem. Vamos começar cantando. Eu quero Minha professora de piano falava isso pra mim. Olha, Mentira. piano. Mentira, eu toco piano. Olha. Eu usei piano 3 anos. Tá. Mas, tipo... Toca uma pros games. No final, gente, o Renato vai tocar uma pra você. Acho que fecha um pouquinho mais. Não é essa, né? Que tá em mim. Agora ela quer operar a A câmera. piada tá vazando o ombro dela. Normalmente é mais fechado a primeira. Olha o tamanho desse ombro. Ah lá, obrigado.